Esse canal não é indicado para pessoas sensíveis ou com algum tipo de problema emocional. Esse conteúdo pode ser considerado agressivo para essas pessoas. Assista por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos caso lhe afete de alguma maneira. Sine qua non Produções. A verdade sobre os objetos misteriosos no céu. Recentemente, notícias sobre OVNIs, sigla para Objeto Voador Não Identificado, voltaram a circular na imprensa com o aparecimento e, posteriormente, a derrubada de um balão chinês e de outros 3 objetos em espaço aéreo norte-americano, incluindo Estados Unidos e Canadá. Nesse vídeo, você entenderá a real verdade por trás desses acontecimentos e quem realmente está por trás deles. As primeiras aparições de OVNIs deram desde os tempos bíblicos, com alguns estudiosos interpretando as visões do profeta Ezequiel como encontros com esses objetos, passando pela Idade Média e, por fim, entrando nos dias atuais. Durante meados dos anos 40 até os dias atuais, diversos estudos de casos e projetos foram conduzidos por diversas entidades, principalmente pelos governos norte-americanos e britânico, a fim de descobrir a origem de tais fenômenos. O cientista Joseph Allen Hynek, em seu sistema de classificação publicado no livro A Experiência OVNI, em tradução direta em 1972, classifica esses eventos como meras interpretações equivocadas de luzes brilhantes vindas das estrelas. Entretanto, no caso de relatos de encontros próximos com esses objetos, Hynek tinha-os como exceções à sua tese, pois passariam da linha de uma percepção equivocada de alguma luz no espaço e se tornaria, de fato, uma experiência anormal. Até chegou a lançar, junto ao seu sistema de classificação, uma questão retórica que questionava se teríamos no mundo um fenômeno onde várias pessoas de diferentes locais e de diferentes formações socioculturais teriam um momento temporário de insanidade que não se repetiria novamente. E, se fosse o caso, todo o fenômeno OVNI teria uma nova dimensão que desconheceríamos. Já seu colega Jacques Vallée dizia, no livro Confrontos, lançado em 1990, que sua classificação seria insuficiente, pois partiria do pressuposto de que sempre haveria um grupo de indivíduos que seria capaz de chegar a um consenso sobre terem visto luzes estranhas, além de não incluir outros fenômenos que estudiosos consideravam relevantes. Vallée criou seu sistema como uma extensão do sistema Hynek, ao incluir a dimensão psíquica e outros relatos de anomalias, os quais acredita que tenham alguma relação ao fenômeno de observação de OVNIs. A classificação mais utilizada, e segundo o cientista inglês Peter Andrew Stronach, o mais importante documento público no que se toca à posição científica sobre o problema, surgiu com o relatório Condon, oriundo de um contrato entre a Universidade de Colorado e a Força Aérea dos Estados Unidos da América, feito durante os anos 1966 e 1968. A introdução desse relatório diz que, apesar de algumas vezes terem descrição elaborada e detalhada, os relatos trazem poucas informações que, de fato, auxiliam na descoberta da origem do objeto que foi avistado e que, no caso de descrições elaboradas, as informações que descrevem o tal objeto devem ter sua
fiabilidade avaliada previamente, sendo necessária uma verificação independente. Entretanto, por mais completo que esse relatório fosse e por mais que tivesse nomes importantes da física e da astronomia na lista de contribuintes, ainda é questionado e criticado por ter sido tendencioso ao negar que alguns fenômenos ainda não têm explicação científica. Todavia, os episódios recentes não têm relação com alienígenas, mas sim com a questão geopolítica atual, que ainda é produto da Guerra Fria. É conhecido o fato de que o mundo tem passado por um retrocesso de separação entre países que mantêm o Estado liberal, democrático e de direito e países que passaram por processos de revolução e que moveram seu modelo de Estado para o marxismo-leninismo. Os Estados Unidos da América e a União Soviética, junto com seus aliados, esses, no caso, União Soviética eram estados satélites, por exemplo, a República Popular da Polônia, começaram a competir por espaços de domínio ideológico e cultural, por mais que essa competição tenha se acertado no começo dos anos 1990. Com a queda da União Soviética, alguns países mantiveram ainda esses ideais, entre eles a China, que, mesmo tentando manter uma política capitalista e nível econômico, mantém sua sociedade presa a valores ultranacionalistas e materialistas desde os tempos de Mao Tse-tung. Hoje em dia, enquanto temos os Estados Unidos, Canadá e o próprio Brasil, dentre outros países, com um sistema de Estado baseado nos princípios iluministas, temos a China, Rússia e outros estados satélites como opositores, tendo uma ideologia legada ao marxismo-leninismo, sendo esse o caso da Rússia, que se baseia no ideário contra-iluminista e antiliberal de Alexander Dugin. E, no caso da China, uma síntese dos ideais marxistas como o capitalismo de Estado chinês, esse que surgiu com a abertura do país para relações diplomáticas e comerciais iniciada por Richard Nixon em 1972. Tendo os Estados Unidos da América e, no geral, o bloco ocidental como rival, é natural que sejam feitas tentativas de espionagem de ambos os lados, a fim de saber o que seu respectivo rival está a fazer ou prever o que irá fazer em seguida. Tendo isso em mente, junto com as últimas afirmações do governo de Washington e de Pequim sobre os objetos em questão, chega-se à conclusão de que esses balões foram criados para fim de espionagem e não como tentativa de interferência alienígena. Entretanto, ainda há muito a se investigar, fora do cenário geopolítico, sobre os fenômenos envolvendo OVNIs. Muitos fenômenos ainda seguem sem explicação depois de décadas e alguns aparecem de tempos em tempos. Você acredita que haja vida fora da Terra? Eu não acredito.